Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta quarta-feira, nossa quarta da palavra, e nesse mês de janeiro, nós estamos lendo, aprofundando, rezando com o evangelista São Marcos. E hoje nós vamos refletir sobre as bases do discipulado missionário de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho, Marcos, capítulo 3, versos 13 ao 19, 31 ao 35. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele mesmo quis, e foram até ele. Então constituiu 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar, com a autoridade de expulsar demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Chegaram, então, a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. E Jesus respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, as bases do discipulado cristão estão muito claras neste Evangelho que nós acabamos de ouvir. Primeiro, Jesus chama quem Ele quer. A iniciativa não é nossa, a iniciativa é de Deus. A vocação não é minha. Tem pessoa que até bate no peito e diz, né? Ah, eu me consagrei a Deus. Né? Não. Eu fui consagrado por Deus. Não é iniciativa minha ser padre. Não é iniciativa sua a vocação, a missão que você tem. Foi Deus quem nos chamou. E chamou por nossos méritos? Não. Chamou porque Ele quis chamar. Portanto, o mesmo que chamou Pedro, chamou Judas. Cabe a nós responder. Cabe a nós viver com fidelidade esse chamamento, esta vocação. Então, qual a primeira base do discipulado cristão? O chamado. Cristo chama. E chama a todos. Segunda coisa, para que Jesus nos chama? Para estar com Ele. Para formar uma amizade. Para criar proximidade. Para sermos seus familiares. É bonito, o Evangelho diz que Jesus afirma que seus verdadeiros parentes são aqueles seus discípulos e discípulas.
Todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A proximidade. Jesus chamou para que estivessem com Ele, aprendendo dele, vivendo a intimidade dele, sendo seus amigos, seus seguidores. E a terceira coisa é a missão. Jesus também os envia. Envia com a mesma autoridade que ele recebeu do Pai. E Jesus os enviou para anunciar e com autoridade para expulsar demônios. Ou seja, a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai no dia do seu batismo, ele agora envia os seus discípulos. Então podemos perguntar, quais são, portanto, as bases de um discipulado cristão? O chamado, a formação e a missão. O chamado na liberdade daquele que nos amou primeiro, na liberdade e na bondade de Deus. O chamado não está baseado nos nossos méritos, mas sim na bondade de Deus. A formação que se dá pela proximidade, pela convivência, pela amizade com o Senhor. E a missão, ele quer contar conosco para continuar o anúncio e o testemunho do reino. Então, como discípulos e discípulas, familiares, próximos, amigos e amigas de Jesus, possamos escutar hoje sua voz ressoando em nossos ouvidos. Possamos deixar ser formados por Ele e assim, enviados em missão, anunciar o reino e testemunhar a sua justiça. Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E eles foram até ele. E então, ele constituiu um grupo com 12 para estarem com ele e para enviá-los a anunciar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.